Oiê, tudo bom? E hoje a gente volta com o primeiro vídeo de retorno do canal e eu tô mega feliz, de verdade. Mega feliz, sabe por quê? Porque mesmo o canal tendo ficado parado esse tempo todo, eu quase que semanalmente recebi mensagens de pessoas que assistiam o vídeo ou outros se identificavam e mandavam mensagem e isso não tem preço. Eu já disse e faço questão de repetir, o fato de saber que o conteúdo chegou até você de alguma forma, te ajudou, te transformou de alguma forma, isso é imensurável para mim, de verdade. Muito obrigada. E eu tenho certeza que o conteúdo que você vai ver a seguir vai te transformar de alguma forma. Você vai ouvir a história do Leandro Longo, ele é professor de Muay Thai, dono da academia King Thai, que fica na Moca, aqui em São Paulo, e ele vai te contar um pedacinho da história dele, onde ele teve episódios de ansiedade, episódios de síndrome do pânico e também de resistência à insulina. E tudo isso vai trazer vários ensinamentos para você. Um deles é o quanto é importante o autocuidado, a autopercepção, a autovalorização daquilo que você sente, a persistência por si mesmo, e principalmente o quanto aquilo que você pensa tem poder sobre o que você vai sentir e sobre os comportamentos que você vai emitir. Fica de olho na história dele, depois você me conta. Olá, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a minha relação com ansiedade e resistência à insulina. Tudo começou com 15 anos, eu era atleta, eu era um jogador, comecei a treinar na verdade tênis, depois virei um atleta de competição. Nessa fase, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu treinava, já comecei a treinar duro, né, para competições. E eu tinha um pouco de, na verdade, eu estava trazendo uma carga muito grande de estresse e ansiedade por conta de treinamento, começo de competições, tudo era novo para mim. E também tinha uma parte de estresse muito grande, falta de sono, eu dormia muito pouco, porque nessa época eu trabalhava também num comércio de um irmão meu, eu dava uma força para ele durante as madrugadas. Minhas noites de sono eram noites curtas, né? E um belo dia eu acordei durante a madrugada tendo tremores, suando frio, palidez, e eu lembro que nessa noite eu acabei chamando minha mãe pra gente, pedindo ajuda pra ela me chamou pra conversar, a gente tomou um chá, batemos um papo durante a madrugada, isso foi passando. Eu acabei voltando pro quarto e dormindo, custou um pouquinho para dormir, mas consegui. No outro dia eu tive um dia normal, um pouco cansativo, mas quando começou a escurecer, a anoitecer, começou a me vir uma preocupação e uma ansiedade de passar mal de novo, né? Eu comecei a lembrar da noite anterior e nessa noite seguinte, de novo eu tive dificuldade para dormir, comecei a ter os mesmos sintomas de tremedeira, coração acelerado, palidez. E nessa segunda noite não quis incomodar minha mãe, eu achava que não tinha que deixar ela preocupada com isso e fui levando isso pra mim. E a partir desse momento foram várias noites passando mal e achando que eu estava com algum problema de ansiedade. Realmente acho que foi um gatilho de ansiedade que me deu. Passei um longo período com isso. E depois de mais ou menos uns 6 meses, eu não me lembro muito bem, uns 6 a 8 meses, eu comecei a ter um problema de arritmia cardíaca, que eu já comecei a sentir algum tipo de arritmia. E a partir desse momento eu achei que eu precisava de ajuda. Aí eu passei um período de mais ou menos 5 a 6 meses sem dormir. Eu lembro que eu passava muito mal à noite, tinha muita tremedeira, palidez, aí eu ligava um som bem baixinho para eu tentar me concentrar na música e tentar tirar o foco da minha preocupação com a ansiedade, com essa tremedeira que eu tinha, esse coração acelerado. Eu achava que eu tinha que enganar um pouco minha mente, tentar me concentrar em outra coisa para conseguir dormir. Isso funcionava, depois de um bom tempo brigando com isso durante a noite eu conseguia dormir. Mas meus dias eram muito cansativos, né, porque eu não dormia bem. E aí depois desse período longo sem conseguir dormir, tinha um amigo meu que treinava Muay Thai. Aí eu pensei comigo, eu falei, poxa, eu larguei tudo, já tinha dado uma parada nos treinamentos de tênis por conta do cansaço, eu já tinha abandonado um pouco nessa minha rotina, não conseguia dormir direito. Eu pensei, eu acho que eu preciso fazer algum tipo de atividade física para conseguir cansar à noite e voltar a dormir.
Fui no Muay Thai com um amigo meu, treinava Muay Thai, acabei indo na academia, treinei esse dia e depois de um longo período aí sofrendo durante as noites, eu cheguei da academia, o treino era até 10 horas da noite, eu cheguei, jantei e consegui dormir. Dormi super bem e a partir desse momento eu comecei a treinar todos os dias e não passei mais mal durante a noite, eu chegava bem cansado, esgotado em casa e eu acho que isso também deu algum gatilho de relaxamento à noite, esse treinamento, então eu consegui ficar bem de novo. E o Muay Thai me salvou nesse momento, foi muito bom. E depois de muito tempo já treinando tênis, treinando Muay Thai, quando eu tinha lá mais ou menos uns 18 anos, eu já competia no Muay Thai também. Eu tive algumas perdas depois de algum tempo, perda de amigo, perda de pai, perda de vó. E nesse momento eu comecei de novo nas madrugadas ter esse problema de acordar com palidez, acordar com tremedeira, coração acelerado. Só que dessa vez foi um pouco diferente. Eu nunca quis também procurar ajuda. E dessa vez foi um pouco diferente, que eu senti algo estranho no batimento, no meu batimento cardíaco, uma interrupção, alguma coisa estranha na hora de respirar. Procurei, aí como começou a mexer no coração, eu comecei a ficar um pouco mais preocupado, já com toda essa ansiedade, com as perdas. Minha cabeça estava um turbilhão, fui procurar um cardiologista. O primeiro cardiologista deu um diagnóstico de arritmia, me receitou um remédio para ansiedade, que me fez mal. Esse remédio deu o efeito colateral dele, foi me dar mais ansiedade ainda, fiquei bem mal, a arritmia até deu uma piorada. E continuei tentando me tratar, procurei um outro cardiologista, e depois de algum tempo até consegui essa consulta, consegui refazer os exames. Depois de talvez uns 6 meses eu retornei nesse segundo cardiologista e ele falou que a minha arritmia era consequência de uma ansiedade. Provavelmente estava passando um período de estresse e isso que estava desencadeando essa arritmia, mas era uma arritmia benigna, eu não ia morrer por conta disso. Foi bem na época mais ou menos que o jogador de futebol Serginho do São Caetano morreu, então isso não saiu da minha cabeça, eu achava a todo momento que eu ia morrer. Isso me atrapalhou muito. E aí a partir do momento que eu saí do consultório desse cardiologista, ele falando que eu não tinha nada, para eu tomar alguma coisa natural, uma passiflora, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome do remédio. Eu saí do consultório dele já com 90% a menos de arritmia. E realmente o que estava mandando no meu corpo era a cabeça, né? Era essa preocupação, esse desespero. E a partir daí eu comecei a voltar com a minha rotina de novo, novamente, e isso foi passando. E depois de muito tempo, agora se eu não me engano no Natal de 2015 ou 2016, eu fui na casa do meu irmão num jantar e voltei para casa na madrugada e na madrugada eu me senti muito mal e já vinha me sentindo estranho nas madrugadas de novo, suando frio durante a madrugada, com tremedeira, mas também não quis falar pra ninguém. E aí, mas nessa noite foi mais grave, né? Que eu acordei e essa noite eu tive certeza ali naquele momento que eu fosse morrer, né? Aí acordei minha mãe, desesperado, correndo, porque eu achava que já não ia ter tempo, né? Eu consegui nem chegar no hospital. Tava muito pálido, já com sensação de desmaio, não tinha muita consciência, tava bem atrapalhado. Consegui chegar no hospital foi o diagnóstico de síndrome do pânico, e aí o médico deu alguns remédios ansiolíticos ali na hora, para eu conseguir chegar em casa e dormir, e indicou que eu procurasse um psiquiatra. A partir desse dia eu decidi que realmente eu tinha que procurar ajuda, e que eu ia ter que procurar um psiquiatra, fazer tratamento, fazer terapia, tudo mais. Hoje as pessoas ainda são muito resistentes a essa questão de psiquiatra e terapia, existe muito preconceito, então acho que isso também me segurou muito, é uma dica para todo mundo que estiver vendo, né, para procurar ajuda e não ligar para o preconceito que ainda existe. E aí acabei indo buscar ajuda de psiquiatra, comecei a fazer um tratamento para síndrome do pânico, isso me melhorou um pouco, só que ainda de madrugada às vezes eu acordava passando mal. E depois de um período aí de um ano e meio me tratando com síndrome do pânico, sofrendo, eu continuei tendo muita tontura e muito zumbido no ouvido, né? Aí eu falei, não é possível que isso não passe, eu vou procurar um otorrino que talvez meu problema seja de labirintite, né?
Fui procurar o otorrino, ele fez uma bateria de exames e quando ele pegou todos os exames, um deles era a curva insulinêmica. Ele viu que minha insulina estava absurdamente errada, a curva, absurdamente alta, né? E aí pediu para eu procurar um endócrino. Fui ao endocrinologista e descobri que eu era diabético. Esse endocrinologista me passou um remédio de uso contínuo, comecei a me tratar, fazer dieta como diabético. E depois de 3 meses eu tive um retorno com ele, com novas baterias de exame, que ele pediu para refazer todos os exames e ver como que meu corpo ia reagir com a medicação. Eu retornei, ele talvez não lembrou do meu caso, como deve atender muita gente por dia. Ele falou, não, você não tem diabetes, você tem uma outra doença que chama resistência à insulina. Fiquei bem confuso na hora porque o mesmo médico que me diagnosticou com diabetes, ele me diagnosticou com outra coisa. Então fui procurar uma outra ajuda de uma outra doutora especialista em resistência à insulina e realmente foi constatado que eu tenho resistência à insulina. Então eu comi muito doce naquela noite, passei mal. Quando a gente fica com muita ansiedade acaba comendo mais doce mesmo e talvez pode ter sido isso que desde os 15 anos eu já vinha passando mal. A ansiedade, a gente tem a ansiedade do dia a dia, de trabalho, de novos projetos, tudo mais, é uma ansiedade boa e nunca mais voltei a ter os sintomas de síndrome do pânico, porque realmente, pelo que a médica me explicou, que é muito parecido, né? São muito parecidos os sintomas de uma síndrome do pânico com os sintomas da resistência da insulina. E as pessoas acabam meio que confundindo, e pelo menos no meu caso, também tem um outro caso na família de uma cunhada, que também tratou muito tempo como síndrome do pânico e descobriu que tinha resistência à insulina. Assistiu, né? Você prestou atenção que o Leandro disse que depois que ele teve a primeira crise, ele já foi dormir pensando que ia passar mal. Ou seja, ele já foi dormir ansioso. Eli, por que você fala sempre que aquilo que a gente pensa é muito perigoso? Né? Ou por que eu ficar imaginando coisas ruins é tão perigoso para mim? Por que de fato aquilo que eu estou imaginando de ruim que vai acontecer acaba acontecendo? Sabe por quê? Porque aquilo que você pensa tem ação direta no que você sente, ação direta na forma que você vai se comportar. Quando ele ia dormir pensando, eu vou passar mal, eu vou passar mal, eu vou passar mal, automaticamente ele já começou a liberar vários neurotransmissores de cortisol. Cortisol é o hormôniozinho do mal. Eu sempre digo, hormôniozinho, que a gente tem hormôniozinhos do bem e hormôniozinhos do mal. O cortisol é o hormôniozinho do mal. Então o cortisol ele tende a bloquear a ação da serotonina, que é o hormôniozinho do bem-estar. Então, automaticamente, o sistema nervoso central dele já começou a reforçar esse pensamento de que ele ia passar mal, liberando hormôniozinhos não tão bons para aquela horinha do sono, né? Isso influenciou nas sensações dele, então a sensação de bem-estar abaixou, ou seja, baixa de serotonina, porque teve ali um bloqueio do neurotransmissor serotonina, provavelmente, então ele já teve uma quebra aí da liberação de serotonina e isso já vai fazendo com que ele não se sinta tão bem, com que o mal-estar vai aumentando. E aí essa sensação já vai desencadeando uma outra, que é um taquicardia, que é uma sudorese, enfim. E aí, por final, a gente acaba se comportando de acordo com aquilo que a gente estava imaginando. Então, por que eu tô falando tudo isso? Para você entender como é importante você controlar e vigiar os seus pensamentos, como aquilo que você pensa é extremamente poderoso para as suas ações do dia. Eli, mas no fundo, o que o Leandro tinha não era só resistência à insulina? Sim, foi isso que a gente descobriu no final. Outra descoberta muito bacana. Os sintomas de uma pessoa com resistência à insulina são muito semelhantes aos sintomas de uma pessoa que tem crise de pânico e muito semelhantes ao da ansiedade. Da taquicardia, sudorese, palidez, enfim, sensação de morte mesmo. E o que a gente tira disso? A gente tira que sempre, principalmente para os colegas da área, sempre antes da gente dar um diagnóstico de transtorno mental, a gente tem que descartar qualquer episódio físico. A gente tem que descartar, sim, qualquer patologia física. Então, se você for ao psicólogo, se você for ao psiquiatra e ele não descartar nada físico, peça uma bateria de exames para que qualquer coisa física seja descartado a priori. Tá bom? Eu tenho certeza que o vídeo do Leandro te tocou de alguma forma, porque me tocou. Dentre tudo isso que eu já falei, a gente pode tirar também que o Leandro persistiu, ele ouviu os sintomas dele. Independente do médico A, B ou C falar que ele tinha isso ou aquilo, ele continuava se sentindo mal. E ele continuou buscando ajuda, ele não desistiu dele.
E isso eu acho fenomenal. Fica essa mensagem, não desista de você, não desista do seu bem-estar, porque isso tem que ser prioridade sempre para você. E foi graças a essa persistência que ele descobriu que tem resistência à insulina e hoje ele não tem mais ansiedade e está com a resistência à insulina super controlada. Então fica a mensagem, não desista de você. Gostou do conteúdo? Então deixa a sua curtida, porque é importante para o YouTube compreender que o conteúdo é relevante. Deixa o seu comentário, me manda mensagem se você tem sintomas parecidos, conhece alguém que já teve síndrome do pânico, ou alguém que, como o Leandro, tinha resistência à insulina, mas estava se tratando para síndrome do pânico ou para ansiedade, descobriu que era resistência à insulina, enfim. Conta a sua história, que isso é super valioso para mim. Deixa mensagem para mim, porque isso de verdade é muito valioso. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Não esquece de ativar o sininho para ser notificado quando tiver novo conteúdo. E a partir de agora, estamos juntos de volta no canal, tá bom? Muito obrigada por tudo. Beijo!